Oi, gente. Aqui é Elisângela e esse não é o meu podcast, porque eu também tenho um podcast. E caso vocês tenham dúvida para saber qual é só procurar Pode Falar com D mudo. E tá lá, Pode Falar de Elisângela. Vai ter muitas coisas lá. É um diário emocional desesperador. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Tá lá pra vocês ouvirem, se vocês quiserem ouvir e me acompanhar. Mas eu quero conversar com vocês. Esse é um vídeo que vai pro meu canal no YouTube, agora pra vocês que estão me ouvindo e me vendo. E aqui no fundo eu estou escutando o que? Um reggae, como uma boa maranhense que eu sou. Agora, dançar é o que é o negócio, eu não sei. A minha coordenação motora não funciona bem. Já faz um tempo que eu não crio um vídeo longo para o canal do YouTube. E eu gostaria de conversar um pouco, olhando um pouquinho para cá, porque eu tô aqui trabalhando e tô conversando com vocês. E eu quero trazer um tema interessante pra gente. O tema seria como lidar com medo de mudanças, que envolve a questão do crescimento pessoal, e essa autoaceitação do processo da cura emocional. E eu quero começar dando um exemplo ou uma experiência minha, tá? Deixa eu arrumar isso. Como uma experiência minha, algo que eu passei no processo da minha vida. Há muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa muito infeliz. Nossa, Elisa, mas você tem essa audácia de falar que você foi infeliz? Tenho essa audácia de falar que eu fui muito infeliz. E não tem coisa pior do que você viver nessa infelicidade constante de todos os santos dias. Que você chega num momento da vida que você pensa, não tá mais valendo a pena existir, não tá mais valendo a pena continuar. E eu joguei em certos momentos assim, que eu falei para pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas sabem dessa minha história. E aí, por onde tudo começou, Elisa? Porque, na verdade, quando a gente entra em estados assim, tem um ponto, tem um começo. E o começo de tudo na minha vida foi abandono. Essa palavra soa para vocês alguma coisa? Na minha foi o abandono, e eu idealizei muitas coisas, mas eu fantasiei muitas coisas também. E eu fiquei com raiva da vida, eu fiquei com raiva das pessoas. Eu tinha tanta raiva de mim, que eu não conseguia lidar com quem eu era. Eu não conseguia lidar com as minhas frustrações, com os medos que eu tinha. E eu tenho um ditado que eu falo, se vocês ouvirem isso, é meu. De dizer assim, que hoje pra mim, os medos é meu inimigo amigo. Porque eles não podem ir embora, eles têm que ficar comigo. Mas eles não podem ser aquele inimigo ao ponto de ser meu amigo que vai me destruir, que chegou a me destruir. Chegou a me levar no fundo do poço, chegou a me colocar em lugares, em situações que eu não tinha de maneira nenhuma percepção de que eu estava naquele buraco. Eu me agarrei profundamente aos meus medos, às minhas angústias, e isso te leva para mais distante desse processo de mudança. E a gente não quer de maneira nenhuma ter que lidar com essas mudanças, porque você se agarra tanto aquilo de uma forma, é como se aquilo fosse a maior potência, a sua maior âncora para a vida, para persistir, para manter-se vivo, é aquilo que você se agarra. E sendo que não é bom, sendo que nos leva a lugar nenhum. Eu não cheguei a lugar nenhum me agarrando a tanto medo, a tantas inseguranças. E medo a essas mudanças, porque constantemente aparece a oportunidade de você mudar, de você existir, de você ser uma pessoa melhor do que você já é.
na vida. Só que a gente prefere mesmo ficar agarrado a todos os dias. Eu falo que todos os dias esse estilo de vida é como se você bebesse veneno, só que de gole em gole, muito pouquinho, assim. Não que você queira morrer de vez, mas que você vai se matando aos poucos. É isso. A gente se entrega e a gente não vê luz, a gente não vê oportunidade, a gente não consegue enxergar, pelo menos eu não consegui enxergar na vida. Eu falo que a vida, ela tem uma forma de tratar as pessoas, cada pessoa de uma forma diferente. No meu caso, a vida, eu falo isso pra qualquer pessoa, ela me trata de uma forma muito ignorante. Ela é muito bruta comigo, porque na verdade, se eu não estou pronta para aceitar certas situações, a vida vem e me dá um chute na bunda. Gente, é surreal mesmo, as coisas acontecem na minha vida, surreal. Alguém puxa o meu tapete e eu caio, sinceramente eu caio, e eu vou em lugares e situações que era para mim estar acordando para aquilo. Hoje tenho percepção das mudanças, porque eu aceitei viver essas mudanças e não foi de ontem para hoje. Tudo começa lá atrás, quando você já tá vivendo situações ruins, mas você vai automaticamente, o seu inconsciente, eu posso dizer assim, ele não quer que você viva esse estilo de vida. Ele quer que você desperte. E alguma coisa na sua mente, no seu coração, vai começar a dizer, não, não é assim. Não pode ser assim, eu não quero ser assim, não é assim. E a vida acontece, as coisas acontecem na vida da gente. Não é porque a gente merece, mas é porque a vida tem algo muito maior pra gente. Esse maior seria o quê? Minha conta cheia? Não é sobre isso. Pode ser, tudo bem que a gente merece ter uma conta extremamente cheia, a gente merece ter uma casa extremamente maravilhosa, a gente merece ter tudo o que a gente precisa. Mas se a gente não tratar esse interno para que o externo seja equilibrado, as coisas não acontecem. E aí a gente precisa acordar para isso. E eu acordei um dia devido a uma situação extremamente ruim. Foi uma das decisões mais difíceis que eu precisei tomar na vida para mim poder respirar. Sabe quando você tá no buraco, você tá dentro do poço e alguma coisa acontece e você precisa tomar uma decisão muito drástica e muito rápida para você surgir. Senão você afunda junto e quem tá com você afunda junto. E não era isso que eu queria. Eu precisei me colocar na postura de eu tenho que tomar essa atitude. E uma delas foi divórcio, foi começar a vida do zero, foi isso. Foi começar a vida do zero. E por mais que eu possa dizer, eu vivo na Europa, é uma estrutura diferente, não significa que seja fácil. Não significa que, mas você tá na Europa, o governo é diferente, o cuidado disso é diferente. Cara, todo começo é um começo e vai ser do zero pro zero. Então eu tava decidida a começar do zero pro zero, mesmo sem ajuda psicológica, emocional, financeira, pessoas próximas, porque eu posso dizer para vocês, quando eu tomei a decisão da minha vida de me divorciar, vamos usar esse exemplo, tinha uma pessoa comigo, uma pessoa, e dessas pessoas que eu conheço, uma se posicionou para me ajudar e tá comigo ali. E eu confesso que para vocês eu era muito egoísta, talvez a palavra, tive dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, porque na minha família, na minha ancestralidade, a gente dá conta de tudo sozinha. E isso é um peso, isso é um trem que não tem condição. É carregar o mundo nas costas, é dizer eu tomo conta de tudo, é a pior merda que você faz na vida. Eu tinha dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. Quantas e quantas vezes eu fiz tudo sozinha, sem a necessidade de fazer tudo sozinha. Não custa nada pedir uma ajuda. A coisa mais gentil que você pode fazer por você e pelo outro é pedir ajuda. E eu não pedia. Eu passei por muitas situações difíceis e delicadas. Essa casa aqui, quando você recebe, ela é do zero. Você tem que tirar papel de parede, tem que pintar, tem que colocar chão. Não tinha nada. Eu fui trabalhar... Eu recebi a proposta, isso é para falar sobre mudanças, tá?
E então, um pouco da minha história, da minha experiência pra vida. E eu tive que começar a trabalhar em lugares que ninguém gostaria de trabalhar. Ninguém gostaria de fazer o que eu fiz. Fui trabalhar em empresas grandes, fui cobrir férias de pessoas e o trabalho que tinha era limpar prédios com, sei lá, 26 andares. E você tinha que limpar a entrada dos prédios, tinha que limpar a vidraça, escada, você tinha que descer e limpando a escada 2 vezes por semana, se não me engano. Tinha que descer com lixo. Gente, era um carro assim, eu não tenho um exemplo, era um carrinho de ferro e você vai colocando lixo 2 vezes por semana. Tinha o lixo das vizinhanças que eles colocavam fora e você levava. Era eu. Das coisas, mas era muito pesado. Fedorento pra cacete, mas isso não tira a minha dignidade. Pelo contrário, me fortificou muito e não que eu não tenha, que eu já venho de uma experiência de vida bastante assim, de trabalhar duro mesmo, de conseguir as coisas com muita dificuldade na vida, né? Porque todo mundo enfrenta isso, então todo mundo tem um processo disso. E eu trabalhei muito pra cacete, muito, gente. E começar essa vida do zero é muito difícil, porque você pensa em retroceder. Você pensa, caraca. E hoje eu entendo, eu hoje não julgo as mulheres, mas fico ainda com uma certa coceira na cabeça de pensar por que não deixa essa situação e começa do zero. Eu entendo, gente, eu já passei por esse processo do medo, de abandonar esse estilo de vida aqui, que não era das melhores, mas pelo menos era estilo de vida que me mantinha segura, digamos, sabe? Mas não era aquilo que eu queria. Não tava bom, não tava prazeroso, não tava legal. E aí você começa o processo, e aí começa as dúvidas, começa um monte de gente que não te ajuda, mas que te atrapalha. Porque você tem que fazer isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fode a sua cabeça, porque assim, gente, quando você se divorcia, você simplesmente tá abandonando um estilo de vida e você vai viver um novo estilo de vida que você nunca viveu. Só quem casou, só quem morou junto, entende? E aí, a pessoa pra falar disso, ela tem que ter realmente esse lugar de fala. Então, assim, pra sair desse lugar, você tem que ter muita coragem, você tem que estar vivendo uma situação de merda estrondosa ali, que vai te fazer ter coragem de sair. E muitas das vezes, quando você tá dentro no processo de sair, vem as dúvidas. Será que eu devo sair? Não, eu não posso sair. Nossa, mas vai ser assim, mas vai ser assim. Nossa, isso e aquilo, se envolve filho. Meu Deus do céu, é um terror, é um filme de terror pra gente. Passei por esses processos de medo, de angústia, e agora? E se acontecer de eu voltar pro Brasil? E o meu filho, como é que fica? Gente, entendo toda essa situação, mas não tem coisa mais satisfatória do que você tomar uma decisão assertiva, nas cegas, e viver uma vida digna, uma vida com qualidade de vida para você. Você viver situações diferentes dessa que você estava vivendo. Porque aqui, quando você estava junto com uma outra pessoa, você morava junto com uma outra pessoa, era uma vida a dois aqui, era um negócio aqui. Mas quando você sai aqui, é uma outra história. Que você sabe qual é? Não, você não sabe qual é. Você vai construir. Seja acompanhada com filho ou não. Você vai construir tudo de novo. Então, assim, o que eu posso dizer é, leve esses processos de mudança com crescimento pessoal, espiritual, emocional, que vai levar tempo e não é da noite pro dia, vai levar tempo essas coisas, você ter essa consciência, tá? Mas vai levar um tempo aí pra você compreender que você precisa passar pelo luto, você precisa passar pelo divórcio, você precisa passar pela libertação de que você não é mais dois, você é um. Você vai ter que passar por esse processo de desvincular totalmente, emocionalmente, psicologicamente, afetivamente do outro, da história, do passado, daquilo. Isso vai demorar, gente. Isso vai demorar. É como um divórcio, é como se fosse morreu e agora? Eu preciso viver. E tudo que eu posso dizer para vocês é: procure um bom amigo ou um bom psicólogo, um bom terapeuta que vai te ouvir.
não vai opinar na tua vida, porque simplesmente as pessoas, elas opinam aquilo que elas não sabem. É triste. Então, assim, tentem o máximo possível se blindar, que é o que eu poderia dizer para Elisângela quando se divorciou. Se blinde, tire o tempo para você necessário de estar sozinha e de não já entrar numa situação de um rolo porque você tá carente, você tá desesperada, porque vai dar merda. Você vai de ladeira abaixo. Então, assim, são processos. Também são histórias. A minha é uma história, outras pessoas têm outra história. Mas mulher pós 30, mais 30, parece que depois que se divorcia fica doida, assim. Pelo menos eu fiquei doida. A gente fala que é natural, só que não é natural. Você se perde, é realmente o que eu falei. É um se perder, porque você saiu... Sabe quando você é criança, seus pais cuidam de você. Aí adolescente, tem aquela preocupação. Jovem, aí tem outra preocupação. Você tem uns 20 anos, aí tem outras questões. Mas mesmo assim, alguém tá cuidando de você? Tá sempre alguém ali cuidando de você. Mas quando você pega e fala, eu vou casar, casou, vai morar junto. Aquela sua mãe, seu pai não tá mais cuidando de você como estava. Eles estão distante observando, não estão mais ali. E aí você vai ter que se desvincular do pai e da mãe e construir algo que é seu e de seu parceiro ou parceira, tanto faz. E aí vai ser uma coisa que é extremamente restrita, que é sua. Aí você vai ter que viver uma nova história. Suas experiências daqui não vai servir, não é base. Algumas coisas são base, outras não, porque você vai viver um novo, vai construir um novo, como eu já falei. Então, é sobre isso. Então, quando a gente se divorcia, sai de uma situação, de um trabalho novo, você vai ter que viver o novo. E a gente vai ter que aceitar esse novo. Vai demorar para aceitar? Muito. Então, assim, não escuta as amigas loucas. Amo minhas amigas, mas hoje eu não escutaria minhas amigas loucas. Não sairia todos os santo dia pras baladas. Não gastaria meu dinheiro totalmente, assim, com balada, com festa, com não sei o quê. Tô sendo muito aberta com vocês, transparente. E não importa se vocês me conhecem ou não me conhecem, porque vocês não me conhecem. Vocês não sabem a minha história, sabem um pouco do que eu posto no meu Instagram, no meu TikTok. Vocês não sabem nada, assim como eu não sei da vida de vocês. Assim, eu não viveria essa história. Se eu pudesse, eu mudaria ela para uma outra, uma história diferente. Onde a Elisângela se divorciou, onde a Elisângela vai se olhar, vai se transformar numa borboleta, entrar no casulo e vai olhar para dentro de si e ver o que eu preciso mudar, aonde eu preciso transformar, para que eu preciso mudar isso, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso limpar, aonde começar, sabe? E procurar ajuda de pessoas maduras, com consciências, que saiu de histórias assim, semelhantes e que pudesse contribuir nessa trajetória da minha história. Não pessoas que não sabem de nada, pessoas que só opinam extremamente ao contrário de tudo que você faz. E você entra na merda, você faz muita merda, que você vai se arrepender depois. Mas, sem merda não tem história, né? Acontece. Mas isso aqui é só pra vocês compreenderem, assim, mulher ou homem, que, sei lá, vai sair de um relacionamento ou saiu. Tomem cuidado, se blindem. Prestem atenção no que vocês realmente querem. Constrói uma história para você de caráter e personalidade sua, aonde você vai ser a única pessoa a não se julgar, a não se condenar. E se acontecer, você vai pegar aquilo como um aprendizado para sua vida, sabe? Porque é muito sobre você. E vai valer a pena, algumas vezes, você comentar, que nem eu tô comentando para alguém, para que as pessoas talvez se identifiquem com a sua história e talvez elas possam olhar o caminho dela e mudar de rota para uma rota melhor, para uma direção melhor, sabe? Eu tenho 36 anos e eu juro pra vocês que parece que 36 anos é agora que eu tô começando a viver. Gente, é surreal, mas é de verdade. Porque assim, no processo que eu iniciei lá do início do que eu tô falando com vocês, eu comecei a falar sobre o abandono. Então eu tive muitos traumas, eu tive muitos medos, muitos questionamentos. Eu vi uma pessoa falar assim, não use as redes sociais como um desabafo pra não sei o que, não sei o que. Isso é uma história, tá? Não tô desabafando, tô xingando ninguém, não tô colocando ninguém aqui no contexto.
Tô falando sobre mim, sobre a história, né? Sobre a minha experiência. Eu tava falando sobre a questão de abandono, porque lá na minha infância eu fui abandonada, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, que eu nunca conheci quem é meu pai. Tive uma família, eu tenho uma família totalmente muito restrita, uma família bastante silenciosa, em vários quesitos, eu posso falar. A gente nunca, raramente a gente falava um eu te amo, a gente abraçava, a gente se ligava, a gente se comunicava, é assim, ó, todo mundo pra cá, um pra lá, outro pra cá, é esse negócio, essa bagunça, essa badena. Mas quando eu vim pra Holanda, que eu me mudei pra cá, que eu casei, que eu tive um filho, e aí começou os processos das mudanças, começou um negócio aqui, e não acarreta só disso, tá? Outras coisas. Comecei a perder, depois do meu divórcio, eu comecei a perceber que eu precisava mudar. E começou na mudança de que eu dizia que eu não queria ser igual à minha mãe, que a minha história nunca ia ser igual à minha mãe, porque foi o exemplo que eu tive. E eu não ia ser igual à minha mãe. Não que minha mãe seja ruim, pelo contrário, gente, minha mãe não é ruim. Minha mãe é uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa. E foi o que aconteceu na história ali, nossa história, que afetou o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Não que eu tô jogando responsabilidade pra cima dela, tá? Entendam isso. Mas afetou a minha vida, afetou muitas questões, porque afeta na vida dos filhos. Situações mal resolvidas, histórias mal contadas. Quando a gente não sabe da nossa história, a gente não existe. E eu, depois do divórcio, eu fui procurar resolver, não depois do divórcio, isso foi logo uns 3 anos depois disso. Que eu não tava me dando bem com ninguém, meus relacionamentos eram uma merda, eu só atraía gente errada. Não que eu não continue, mas tipo assim, hoje a Elisângela consegue olhar pra situação e escolher. Ou eu vou pra esse caminho que vai me levar novamente pra mesma situação, ou eu sigo uma rota diferente que é a que eu quero, de mudança. Hoje eu posso escolher com consciência. Vai fazer igual a Juju Todinho. Antes eu era camarão, hoje eu sou lagosta. Só usei pra rir, porque isso é muito legal. Então, assim, gente, não que eu sou a santa da santa, porque simplesmente não me cabe ser isso. Eu falo que eu sou uma eterna Maria Madalena, arrependida e voltando a ser o que era. Então, assim, esse processo todo de ter uma criança, de separar, de ter uma casa nova, de construir de novo tudo novo, foi o que me deu a chave da virada pra mim me olhar e me colocar no centro da minha própria vida, de olhar e falar, eu preciso me olhar. E pra eu me olhar, tem que começar com outras pessoas. E aí onde tá o pulo do gato, que as mudanças na sua vida acontecem de acordo com o que as pessoas fazem com você. E eu não tinha essa percepção. E eu podia escolher o que eu ia fazer com isso. Ou eu ia odiar aquela pessoa eternamente, ou eu ia pegar essa situação, essa história, essa dor, essa mágoa e transformar numa nova pessoa. Com mentalidade diferente, com atitude diferente, com desejo de crescer, de nascer de novo. E aí, comecei a fazer terapia, fui ter acompanhamento psicológico. Tive amigos que olhavam pra mim com olhares diferentes, tipo assim, você é maluca. E eu sempre nunca neguei, eu sou realmente de bipolar. Até achava que eu era bipolar, ainda vou fazer esse teste pra saber. Mas eu fui percebendo que era simplesmente a Elisângela, criança, que estava se restringindo todos os santos dias, todas as horas, se angustiando, se matando, se apunhalando, porque não queria ser amada, não queria ser vista, não queria ser enxergada como a menina que precisava de colo. Ai, gente, isso é estrondoso demais. Porque quando você começa a olhar para essa sua criança interior, que a gente chama, você começa a se odiar. Você começa a realmente se odiar, porque tem que vir assim, tem que vir um ódio de dentro para poder transformar, para você ser uma pessoa diferente. Eu acredito muito nisso na minha pessoa.
E aí eu comecei a olhar para essa criança e depois eu fui trazendo amor para essa criança. E fui me acolhendo, fui me perdoando, fui perdoando a minha mãe, perdoando o meu pai que eu nunca vi, perdoando a minha ancestralidade, a minha família. Eu fui buscando isso dentro de mim. Foi sozinha, Elisângela? Nunca, nunca é sozinha. Como eu falei, para as mudanças acontecerem na sua vida, você precisa de um intermediário. Acho que é isso que eu posso usar a palavra. Você precisa de uma segunda pessoa, talvez de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, até do seu próprio filho, do seu gato, do seu cachorro, do seu papagaio. Seja quem for, você vai precisar dessas pessoas para as mudanças acontecerem na sua vida. E para isso, você precisa aceitar que não é sobre elas, é sobre você. Mas quando você trata isso dentro de você, você resolve com elas. E fica tudo jóia, e fica tudo lindo, e fica tudo maravilhoso. E o que eu mais percebi é que eu não queria ficar bem com as pessoas. Eu não queria ficar bem com a minha mãe, eu não queria ficar bem com a minha família. Eu queria odiar minha família, eu neguei minha família. Sério, gente. E não era isso que eu queria. E aí eu fui atrás de constelação familiar, onde eu encontrei um caminho excepcional para minha vida. Porque a constelação familiar me fez enxergar mais ainda, ampliou mais ainda a história, o meu caminho, abriu portas e oportunidades para minhas escolhas, para minha rota, para minha direção. É como se eu tivesse ligado o GPS e o GPS te pergunta aonde você quer ir e você coloca a sua direção. Porque você já sabe aonde você quer chegar. Você não tem mais dúvida alguma do caminho que você quer ir. E foi isso. E fiz a constelação, às vezes continuo fazendo para resolver certas questões. E, gente, isso mudou a minha vida. Mas a constelação ela só resolve quando você está disponível a se perdoar, a perdoar o outro, a perdoar o passado, a perdoar o que aconteceu. E esse perdão não significa que você precise conviver com as pessoas que te... Assim, não precisa conviver com essas pessoas. Você só precisa conviver com você, com sua paz, com a liberdade que isso te dá. Quando eu tinha ranço, raiva da minha história passada, eu carregava tanta dor emocional que vocês não têm ideia. E física, porque me dava dores físicas nas costas, parece que eu tava carregando pedra. Gente, juro. E minha autoestima caiu, a Elisângela se abandonou, totalmente. Você se abandona no caminho, você se despede daquela pessoa e entra um ser que nem é você e você nem sabe quem diabos é, nem o Satanás é. Entende? E é isso, assim. Então, esses processos que eu vivi, hoje, colhendo o fruto do processo de aceitação, de crescimento pessoal e processo de cura emocional, hoje eu colho algo muito maior do que eu esperava. O meu bem-estar. Mas isso é pra vida? E se todos os dias você acorda bem? Não, nem todos os dias eu acordo bem. Porém, eu posso escolher que emoções eu quero ter. A gente pode escolher. Então, hoje eu sei que eu posso entrar num buraquinho, mas que eu não posso ficar lá muito tempo, porque senão eu afundo. E eu respeito o meu corpo. Eu respeito a minha mente, eu respeito esse estado que eu entro às vezes, de ansiedade, de outras coisas, eu me aquieto, eu simplesmente me aquieto, eu choro, eu vivo aquela situação com consciência de que, tipo, tudo bem, você vai sair. É como se você tivesse que fazer isso com o seu filho. Ou então é como se você tivesse que fazer isso com um amigo querido, como aquela visita que chega na sua casa, quebra o copo e você simplesmente olha para ele e fala assim, não preocupa, é só um copo. Mas se fosse seu filho, você dava uns gritos desesperados. Olha para isso. Olha como você pode tratar essa história diferente. E eu resolvi tratar a minha história diferente. A gente pode mudar a nossa história, se a gente quiser. Não é fácil, não é fácil, assim, a internet, ela é pintada, ela é desenhada, ela é colorida, ela faz tudo que ela
puder para vender aquela imagem, mas na vida real, nós somos seres humanos que sente e sente muito, que chora e chora demais, que se agarra a alguma coisa e agarra muito, e tem muita intensidade, e a gente tem medo de passar isso para as pessoas. Hoje, eu não tenho mais medo de passar a minha intensidade para as pessoas, porque eu sou essa pessoa. E se a pessoa quer ficar comigo, ela vai ficar, porque ela vai me conhecer, eu sou aquela pessoa. Eu vou ressignificar ao longo do caminho isso aqui. Não que eu vou mudar totalmente, mas eu vou ressignificar tantas questões, tanta história de mim, do outro, do processo, que vai me transformar numa pessoa melhor, porque eu tô olhando para aquilo com amorosidade, entende? Então, assim, hoje eu não sinto a necessidade de justificativa para as pessoas, porque eu não quero sair, porque não sei o quê. Eu sou eu, né? E tipo assim, eu tô aprendendo, porque eu venho já dessas crenças, eu tô aprendendo que, tipo, eu posso ligar mais para as pessoas. Eu posso mandar mensagem que eu não vou morrer por isso. E elas não vão me machucar simplesmente por eu ter dado um oi ou por alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Então, por isso que eu falo, você aprende com uma segunda pessoa na sua vida. E são essas pessoas que vão te ensinar a ser melhor ou pior. Porque quem escolhe é você. A gente escolhe com o que fazer, com o que as pessoas fazem com a gente. Acho que eu falei isso pra vocês. E todos os dias eu escolho ser melhor. Porque eu já pensei, falei, cara, ou eu escolho ser melhor, ou eu vou ter um ataque cardíaco, ou eu vou ter um AVC. Porque tudo isso acarreta emocionalmente e fisicamente no nosso corpo. E eu não quero mais isso. Eu cansei de carregar dor, achando que estava afetando o outro e no final eu estava me afetando. Então, assim, a mudança que eu quero, eu tenho que começar por mim mesmo. Se eu quero fazer uma dieta, eu tenho que começar por mim mesmo. Então, assim, mude, porque você merece e você quer isso pra você. A gente precisa mudar a mentalidade do eu não consigo pro eu posso. É impossível pro possível. Eu sempre falo pro meu filho. O meu filho, ele se acha às vezes que as coisas é muito impossível. Até eu montar um Lego aqui que ele não consegue, ó. Até montar um Legozinho ele fala, isso é impossível. Eu falei, como é que é? Qual é a palavra? É possível, sim. E a gente tem essa capacidade de transmutar a vida, transmutar a nossa história. Por que a gente precisa ficar agarrado a elas? Eu posso te contar que eu fiquei agarrado na minha história de dor, de trauma, de medos, de raivas, de insegurança, de depressão, de ansiedade, ataques de pânico e outras coisas, desde que eu vim morar pra Holanda, tá? Uns 13 anos atrás. Mas antes disso, eu já tinha um histórico lá atrás de tudo isso. Só que eu, na época, era da igreja, então eu fingia muito bem não ter tudo isso. Sendo que era pior ainda, né? Então, sei lá, 13, mas... sei lá, desde que comecei a entender por gente, eu não posso nem lembro mais a numeração. E, gente, de verdade, não tem coisa pior do que você carregar essas pedras nas suas costas sem a mínima necessidade. Elisa, mas o meu pai me maltratou muito, a minha mãe me abandonou, não sei quem fez isso comigo. Gente, eu entendo, são histórias. São coisas que machucam a gente, que ferem a gente. E você precisa fazer uma escolha nesse caminho. Você precisa decidir por você e não pelo outro. Não que exatamente você precisa lá pedir perdão pro outro pelo que ele te causou. Você precisa pedir perdão pra você mesmo do que você se causou aceitando o que a pessoa fez com você, tá? Elisa, mas eu não merecia. Ninguém merece passar por um processo, uma situação de dor, de tristeza, de abandono. Ninguém merece. Nem a gente não escolheu isso. Isso aconteceu, não tem explicação para isso. Mas eu posso escolher a partir de agora, com consciência consciente, o que eu vou fazer com isso. Eu vou continuar me cobrindo de camadas? Era o que eu fazia. Da igreja, então eu me cobria totalmente, tipo, psicologicamente. Eu me escondia cada vez mais por trás daquilo. Da fé, de Deus, da igreja, de mim mesma, do meu ex-parceiro, do meu filho. Cada vez mais, eu me cobria. Era camadas e camadas e até você ficar cego no caminho. E é isso que acontece, que eu já falei, né? Mas aí,
surge um momento que você precisa decidir o que você vai fazer com isso. Vai rasgar o véu do templo, se rasgou? E aí? Qual a minha escolha? Qual a minha decisão? Ah, mas eu tô nesse mundo é pra odiar as pessoas, eu tô nesse mundo é pra não sei o quê. Cara, olha onde a gente tá indo com tanto ódio, com tanto rancor, com quanto egos. Quantas pessoas estão se tornando, nem são narcisistas de verdade, elas estão sendo narcisistas, tóxica, hipócrita, um monte de gente que hoje, assim, tá difícil conviver com as pessoas. Tá muito difícil, porque a gente cada vez mais finge ser o que a gente não é. Às vezes para agradar o outro, às vezes para tirar alguma coisa do outro, às vezes porque eu vou me dar bem em cima daquilo lá. E no final não é isso. Não é isso que você tá aqui para fazer. Você tá aqui para se descobrir, para nascer de novo, para gerar novos propósitos, novos sonhos, novos objetivos, e não que a vida deva ser exatamente como os computadores, como a tecnologia hoje em dia, como as plataformas, essa obrigação que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer, que eu tenho... Não. Por quê? Primeiro, por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por que eu tenho que fazer igual a todo mundo? Você tem que começar a pensar e refletir sobre essas questões. Sobre o que eu quero realmente para minha vida, para minha jornada, o que eu tô construindo, para quem eu tô construindo, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu não quero. Sabe? É se conhecer. Quando a gente... É aquela palavra da Alice, do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai te servir. E vai, gente, vai servir mesmo, por um tempo, pequeno tempo. Vai servir, vai levar a gente em lugares que não era pra gente ir. Porque o caminho, às vezes o caminho do processo de cura, ele é mais árduo do que esse caminho que a gente pode escolher qualquer um. Só que quando a gente escolhe qualquer caminho e vai com aquele qualquer caminho, ai menino, parece que demora, o negócio, aqui aconteceu rápido, mas o processo para você tratar aquilo, ai meu pai, é como se fosse eu acho que uma das cirurgias mais delicadas do mundo é um transplante de coração. Então é justamente isso, vai ser um transplante de coração que você não tem ideia, emocional, psicológico, que você vai ter que viver de novo. Então, assim, a gente pode escolher, a gente acha que não, mas a gente pode. Todos os dias eu luto com questões de... Meu filho tem 10 anos de idade e eu ainda não dei um telefone pra ele. Ele não tem, todos os dias eu luto com essa questão, porque, assim, tá difícil, seres humanos, nós seres humanos tá difícil. As pessoas, eu falo que as pessoas se tornaram walking dead, vivos mortos, andante. Ou seja, a máquina é o cérebro e o cérebro que a gente tem já não funciona a nosso favor. A máquina que domina o nosso cérebro, a gente deveria dominar as máquinas, mas a máquina nos domina. E tá difícil a gente querer essas mudanças, querer viver esses crescimentos pessoal, de autoaceitação, processo de cura emocional, sabe? Então, assim, vai haver muitas dificuldades no caminho, vai. E para me chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que aceitar ser curado, eu tenho que aceitar o transplante, eu tenho que aceitar como é que fala a palavra que o médico dá? O diagnóstico de talvez você vá viver, talvez não. Você tem talvez aqui de 50% que você vai dar bem na cirurgia e os outros 50% não é certeza. Ou 90% vai ser positivo, 10% não. Ou então, 90% não é positivo, 10% é positivo. E aí? Aí é onde o crente se desespera, onde o crente corre para os pés de Jesus e seja lá mais o que for. Mas a nossa verdadeira fé, a nossa essência, o divino, ele tá dentro da gente e é ele que grita dentro de nós, essa alma. Que ele que fala com a gente pra gente mudar, pra gente ser melhor. Porque isso só vai nos beneficiar no processo dessa vida. Eu entendo que, diante de tudo isso, a gente esteja vivendo nesse mundo meio caótico, a gente tem hora que a gente quer ficar uns filhos da puta. Tem hora que a gente quer ser escroto demais. Tem hora que a gente fala assim,
Aí, gente, eu já fui. Pelo amor de Deus, não sou santa não, como eu falei. Sou uma eterna Maria Madalena, vivendo de arrependimentos e voltando, indo e vindo. Então, assim, tem horas, tem momento que a gente quer ligar um foda-se. Então, assim, ó, até tô lendo isso aqui, ó, Arte Sutil de Ligar o Foda-se. É esse livro aqui, a minha amiga me indicou. Mas eu já tinha, tô voltando a ler de novo. É muito surreal você começar a tomar as decisões de acordo com você. Sabe o que é isso? Você ter autocontrole de si e começar a dizer uns não, começar a dizer um sim porque você quer dizer um sim, não por causa da euforia do momento. Você parar no momento de uma discussão e tomar respiração e ó, e sair. E depois, mais tarde, horas depois, você voltar e dizer assim, vamos conversar? Gente, eu já fui essa pessoa eufórica, tão eufórica, que antigamente a pessoa falasse assim, vamos assaltar um banco? Eu já tava na porta. Já fui. Não que isso... Mas assim, hoje tá muito leve. De pintar o cabelo hoje de loura, amanhã soltar um preto de novo, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. E constantemente eu tô aprendendo a saber, descobrindo esse caminho quem eu sou, pra onde eu quero ir. Hoje eu já tomo decisões conscientes, não inconsciente. Hoje eu respondo por mim mesma, sabe? Não vou nas emoções do momento. Hoje, quando qualquer coisa eu quero fazer, pintar um cabelo, sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu paro e penso, é isso realmente que eu quero? Deixo pro dia seguinte, me faço o mesmo questionamento, e faço o mesmo questionamento, e deixo fluir. Dá pra uma semana, eu vejo que, tipo, não era isso que eu queria. Eu ia pintar o cabelo, odiar e repintar de novo. É um gasto que eu ia ter com isso. Então, assim, quero finalizar. Vamos, já finaliza. Seja objetiva. Então, assim, a gente pode mudar, você pode mudar, assim como as mudanças externas, para mim as mudanças externas começam para as internas começarem. É eu, tá? Mas para outras pessoas é interno para externo. E flui também. Então eu sempre tô mudando alguma coisa fora para que dentro eu começar a aceitar essas mudanças. E aceitar de bom grado. Não vai ser sempre que eu vou estar favorável. Não, tem hora que eu vou chorar, vou birrar e depois eu vou voltar e falar, ai, que boba, pelo amor de Deus, menina. Pelo amor de Deus, eu ainda me acho uma eterna menina. Mas a mulher de 36, né? Ai, posso fazer nada. Então, assim, gente, tome decisões conscientes na vida de vocês. E quando precisarem tomar alguma decisão drástica, reflita muito sobre isso. Nessa jornada, nesse caminho, porque tem um processo ali, tá? Que nem sempre vai ser fácil, nem sempre as pessoas que você acreditava que ia te apoiar vão te apoiar, porque são as primeiras pessoas a pular do barco e ir embora. Quando você precisar de alguém para pintar a parede junto com você, elas nem vão aparecer. Então, assim, aprenda a se conhecer, a se perdoar, a se amar, a se enxergar, a se ver como uma pessoa mais incrível. E no dia seguinte se odiar, porque vai fazer parte e tá tudo bem. Depois você dança e depois você volta, você se olha no espelho e você fala, meu Deus, como eu sou maravilhosa, como eu sou incrível. E vai seguindo esse processo da vida, tá? Porque ele é eterno, gente. A gente vive um eterno aprender, um eterno aceitar, um eterno desaceitar. Então, assim, é sobre isso. São 12 e 12, ó. 12 e 12. Então, assim, confie em vocês, confie no propósito, vê se realmente algumas coisas vale a pena ir com medo, vai com medo mesmo. Vê o que você pode trabalhar nisso tudo. Seja uma pessoa que pensa em você mesmo, com amor, com carinho, com respeito, e vai. Então, estude, leia, pesquisa, ouça boas músicas, leia bons livros, vá tomar um bom café, faça o seu próprio café, sente no sofá e tome assim, ó, respirações conscientes, saia com bons amigos, esteja rodeado de gente bacana, legal, pessoas que vão te ajudar a crescer assim como você a elas, e viva um momento com seus filhos ou com seu cônjuge, ou seja lá com quem for, viva, se encontre nessa jornada. E é isso, obrigada por ter chegado até aqui. Então, assim, me comenta aqui se você já viveu alguma experiência assim, ou tá vivendo um processo
nesse caminho. E se você precisa de alguma coisa, alguma palavra. Dinheiro eu não tenho, tá? Eu só preciso de dinheiro pra comprar o leite das crianças. Ai, Deus. É isso. Eu finalizo com o grilo pra vocês. Um grilo. Um beijo, compartilhe isso com um amigo, com uma amiga, nem que seja pra falar assim, ai, vamos rir dessa louca aqui, porque pelo amor de Deus, né, gente? Aí nem todo mundo tem o mesmo processo de vida, lógico, ninguém tem, graças a Deus, que nem todo mundo, que a gente vive histórias diferentes, a gente é pessoas diferentes, o caminho é diferente, mas nesse mesmo caminho a gente pode levar a pessoa junto com a gente, pode ser pro bem, pode ser pro mal, ou seja lá o que for. Então assim, despertem que é o momento mesmo, então... Beijo. Fui. Ah, deixa aqui o curtiu de você. Curte aqui. Comenta. Segue. Por favor, me ajuda. Me ajuda a te ajudar.